gravando. Olá, doutor. Bom dia, Aí, bom dia, doutor. Tudo bom? tudo bem? Estou aqui convalescendo de um Covid aqui. Ah, é? Nossa, se eu soubesse, a gente tinha adiado. Ah, estou tranquilo, só umas tossezinhas. Acho que voltamos da praia aí com as crianças e veio todo mundo com esse negócio aí. Ah, é? Nossa, Nossa, o pior é que tem gente que tá pegando o Covid e o H. Como é que é? H3N2. H3N2 também, junto. Tá pegando tudo junto. O meu ainda não positivou o Covid, né? Pode até ser que seja só O o, H3. o H3N2, mas por precaução já estamos todos isolados aqui em Brasília. Ah, É, pois é. E hoje tá fazendo frio aqui, né, doutor? Tá um friozinho. Hoje a gente vai falar sobre constipação, né, doutor? Que é Sim, um que eu tava até vendo que acho que a sua sobrinha tem constipação, né, não? sim. Ela sofre um pouquinho, mas também aqueles erros alimentares da adolescência, né, que não Aham. abrem. E a gente tem que ajudar ali. Ah, tá bom. Assim, eu acho legal a gente começar falando o que é constipação para medicina, né? Porque tem aquele negócio de tantos dias, não sei o quê, né? Vamos lá. Isso aí é bem relativo, tá? Porque não é só quantidade de vezes que você vai no banheiro, não. Isso é Uhum, lento. Tem gente que, igual, começa uma dieta low carb, começa uhum, só uma vez a cada 3 dias. E começa a se preocupar, né? Falando, essa dieta tá me dando constipação. Mas quando você vai de 3 em 3 dias, tá saindo tranquilo, sem esforço. Eu costumo aham, assim, que você liga a máquina de churros, ela liga e desliga rapidinho, se resolve, sem dor, sem sangramento, sem esforço evacuatório, sem sensação de evacuação incompleta, pronto, tá resolvido. Você não é tá, culpado de forma alguma. E, exatamente. Hum, e não só questão de consistência, como esses sintomas todos que eu falei, né? Mas o que a medicina tradicional fala é que o normal é de 3 vezes ao dia até 3 vezes a semana. Quem está nesse parâmetro e sem esforço evacuatório, sem sensação de evacuação incompleta, sem digitalismo, o que, que é isso? Tem gente que precisa de digitalizar ou pôr o dedo na vagina para empurrar, pôr o dedo no períneo para ajudar a empurrar. Isso também não está certo. Então, tem gente nossa. que tem isso, que faz isso e não sabe que é problema de evacuação, porque para aquela pessoa aquilo ali foi ficando normal já, né? Ah, nossa, eu nem sabia disso. Digitalizar, não sabia. Muita gente faz low carb e reclama, né? Que começa, quando, principalmente no começo da low carb, reclama assim, nossa, mas estou constipado. Mas às vezes nem está, né, doutor? Sim, e eu estou estudando para fazer a aula que vou apresentar na Rebelião Saudável e tá Uhum. justamente isso, né? Porque se você reduz o volume que você está pondo para dentro, porque você está comendo alimento com densidade nutricional muito maior, vai sobrar menos para resíduo, para jogar para fora. Então, Aham, aham. na low carb, geralmente são alimentos com grande densidade nutricional, né? Então, até isso, até o volume fecal costuma reduzir, sim. Isso. Eu falo para Midori, se está saindo pro puro creme do milho, tá bom, né? Tá saindo aquele negócio normal, né? O ruim é quando fica empedrado, né, doutor? Sim, Empedrado. eu falo que é a maquininha de churro porque tem que sair naquela consistência do churro lá, né? Aí tem E exatamente. coisa que meu O, o, não vai hum, comer mais bom, né? Porque é carboidrato e gordura ruim, né? exatamente. O ruim é que assim provoca muita dor, provoca hemorroidas, né, doutor? É isso que o maior problema, eu acho, né, da constipação, né? Eu já fiz tá até no meu podcast, de
coisas que causam constipação e coisas que pioram com a constipação. E a hemorroida está dentro das que pioram com a constipação. Hemorroida, fissura, doença diverticular, são coisas que às vezes a gente não sabe quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, mas andam de mãos dadas aí. Eu já li em alguns lugares que até aumenta a chance de ter câncer, né? Porque diz as pessoas, esses textos, que quanto mais o bolo fecal fica ali, né? Mais a chance dele provocar câncer também, né? Não, isso já tem estudos, já é comprovado. Constipação é fator de risco para câncer coloretal. E aí a gente vai em mecanismos, né, para tentar explicar. Um deles é aquelas células têm que ficar renovando de forma mais intensa do que o normal. Já é uma célula que tem que ter um turnover, uma renovação grande, né? Tanto que quando o paciente está fazendo quimioterapia, a quimioterapia age em células que têm grande turnover, ou seja, cabelo, né? Aí começa a cair cabelo, começa a ter diarreias, porque a parede do intestino também vai dar problema. Então, um desses aumentos de turnover, porque está machucando muito, cocô duro passando ali, tendo que raspar aquela mucosa, uma daquelas células sai do controle da modulação normal de controle de câncer que temos, né? Hoje, né, nesse momento agora, tem diversas células cancerígenas em nosso corpo, porém, nosso corpo está fazendo a apoptose daquilo ali, tá? Matando aquilo ali. Nós temos isso, é normal isso. Quando sai desse controle, que aí deixa de ser o normal. E o que ajuda a sair desse controle? Inflamação de baixo grau. Então vai fazer com que aquela célula perca o freio. É a questão da genética e epigenética, né? O que vai ativar a genética ruim é a epigenética, que é os hábitos de vida. Então, a gente tem que ter isso em mente, que partir dos hábitos, tá? E a constipação, ter em mente que não é normal. Procure um médico, um bom nutricionista e vamos resolver esse problema aí para evitar de ativar esses mecanismos epigenéticos. Eu acho interessante a gente falar com relação à alimentação, o que o doutor acha que provoca a constipação na alimentação. Então vamos lá. Uma coisa que já é clichê, mas que tem que ser falado porque a maioria das pessoas, por causa da correria do dia a dia, do trabalho, elas negligenciam muito, é hidratação. Não tem conversa. Tá? É o primeiro pilar da história toda. Tá? E hidratação, gente, não é refrigerante, não é suco, é água. Tá? No máximo aí, até a água de coco é hidratante, sim, tá? Só que ela tem carboidrato, aí depende da estratégia que você quer adotar, né? Então, ponto 1, hidratação. Ponto 2, alimentação. Eu costumo falar que dentro da comida de verdade, se você tem uso de alimentos e não de substâncias alimentícias, você já está fazendo aí 90% aí para estar ajudando, tá? E low carb não quer dizer que não tenha fibras, tá? Pelo contrário, uma dieta low carb, se você passa a fazer, sai da dieta ocidental e vai para uma dieta low carb, você já está automaticamente aumentando fibras boas, fibras saudáveis, que é das que é das verduras, dos legumes. Então, dentro da comida de verdade, você já está um outro pilar também ajudando aí o seu intestino, tá? E fibras ou não fibras, tem isso também. O que acontece? Uma pergunta. Pode falar. Eu reponho fibras. Eu faço o que eu chamo de teste de fibras. O que é isso? Eu tenho um público, hoje um público mais A, B, né?
vamos dizer assim, que esses dificilmente têm erros alimentares muito grosseiros ali. É uma sintonia fina que eu vou fazer para ajudar. Mas quando eu atendo plano de saúde, que a gente pega um público C, um público D, que é operários, tudo, o que acabava acontecendo? O erro alimentar, que aí era 80% dos casos de constipação se resolvia, sim, colocando fibras. Então, o que eu fazia? Teste de fibras. Eu pegava esse paciente, mantinha a alimentação dele normal, do jeito que ele está acostumado, e só acrescentava aquelas fibras de farmácia. Você sabe como é que é, né? Eu já pratiquei essa medicina, tudo, mas hoje não cabe mais para mim, que é aquela que você tem 30 pessoas lá fora te esperando para você atender. Sim. Eu Sei como faço é. isso. Eu faço o teste de fibras, o paciente volta em um mês falando para mim, doutor, você tirou com a mão, melhorou. Ou seja, caracterizou o erro alimentar, que é o quê? O que são os alimentos processados? Alimentos processados são aqueles que eu tiro fibras. Eu tiro no arroz, eu estou tirando, estou deixando ele bem riscadinho ali, é fibra que está indo embora. As farinhas brancas, o açúcar, tudo isso tirou fibra e deixou só o branquinho ali. Tudo que é muito branco, cuidado, né? Aí essa pessoa se alimenta basicamente daquilo ali, aquilo tem uma absorção alta, sobra nada lá para baixo, junto com o fato da pessoa não beber água, pronto, está feito um constipado, né? Então, o fato de eu acrescentar essas fibras e o paciente retornava, eu caracterizava o erro alimentar e encaminhava para o nutricionista. Era o que dava para fazer naquela medicina de guerra, né, que eu fazia na época dos convênios, que infelizmente é o que mais tem no Brasil, né? Aquela medicina que você tem que atender de 15 em 15 minutos, né, doutor? Até de 10 em 10. Complicado. Assim, então eu acho legal a gente, o senhor já falou que a gente frisar que, né, na low carb tem muita fibra mesmo, né? Então isso ajuda, né? Mas assim, uma pergunta que a gente tem aqui é porque algumas pessoas elas se beneficiam da retirada das fibras, não é, doutor? Vamos lá. E é muito comum, tá? Esse é o grande problema do que o pessoal chama, né, do nutricionista cracker, né, que é aqueles que acaba não resolvendo, porque eles vai com fibra e água e não resolve Nem 30 sempre. pacientes deles, né? E esses aí eles ficam perdidos no que fazer. Esses é os que os bons nutricionistas vão tirar fibras, porque Exatamente. um cano entupido. Tem um cano entupido ali. Eu vou colocar mais coisas para entupir esse cano, vai piorar a constipação dessa pessoa. Então, muitas vezes, é uma pessoa que eu tenho que ver se não tem uma cabeça de fecaloma ali. O que é isso? É um cocô que endureceu ali na frente e não deixa nada descer, tá? A Samico tá aqui para não me deixar mentir. Esse é um dos casos que é bom a hidrocolonterapia. Vai quebrar essa cabeça de fecaloma e pronto, abriu, desobstruiu aquela via ali e aí eu consigo agir melhor. Ou obstrução de saída. O que é obstrução de saída? Os músculos da evacuação, de uma forma bem resumida, eles estão incoordenados. E quando a pessoa vai fazer força para fazer cocô, na verdade ela está contraindo, não está relaxando. Então são pessoas que vão se beneficiar da fisioterapia pélvica. Tem aquelas que já usam laxantes há muitos anos. E aquele colo empurrando cocô duro o tempo todo. Acontece uma denervação. Os nervos que ligam na parede, que é o que faz os músculos contraírem, perde sua função, perde a sinapse. Então, o cólon vira um tubo que não funciona de forma alguma. É um tubo que só empurra cocô. Cocô novo chega, empurra antigo, e a pessoa evacua dessa forma aí. A cada 10 dias, já teve paciente que evacuou a cada 10 dias, ou tem que ir num pronto-socorro a cada semana para jogar. Aquela lavagem, né, doutor? Isso, então isso são casos extremos, que tem muito por aí, não é tão incomum, que realmente
É bem Não é só com água e fibras, né? a experiência que eu tenho na clínica, eu já recebi vários pacientes que fazem lavagem e acham que isso é normal. Normal. Assim como tomar laxante o tempo todo é normal. Então, vamos no caso da atonia colônica, que é um cólon que parou de funcionar. Tem que fazer um exame que chama tempo de trânsito colônico. Nem todo médico que sabe nem pedir esse exame, tá? Que são outros profissionais. Aí o que acaba acontecendo? Eu documento para o paciente que ele tem essa atonia colônica, aí eu vou dar as opções para esse paciente. Uma das opções é cirurgia. Eu tenho que tirar um pedaço desse cólon para esse cocô chegar mais líquido lá embaixo. É uma das opções. Outra opção, tem paciente que acaba tendo que usar laxantes a vida toda, sim, porque senão não vai evacuar mesmo. Só que assim, já mostrei para ele que ele tem uma doença, né? Sim, e a própria hidrocolonterapia, que a Samico pratica, que ela está aí vendo a gente, acaba tendo que ter mais sessões semanais, de forma. Ou seja, tudo tem indicação, gente. Tudo bem indicado tem seu espaço na terapêutica, né? Porque até a lavagem é coisa que é feita desde dos egípcios, né? Eles já sabiam que na homeotoxicologia que a gente estuda, nós temos que maximizar as vias de abertura, de eliminação. Porque contaminar, a gente vai contaminar desde que a gente saiu da barriga da mãe, deu o primeiro choro, nós já estamos enferrujando, né, que é a oxidação, e nós já estamos contaminando com o meio. O que tem que ser é que o que entra de contaminante tem que ser abaixo do que o que sai. Então, as vias de eliminação. Evacuação, é um fígado funcionando bem, jogando para o sistema biliar, o sistema urinário, respirar corretamente, transpirar, suar, até sauna tem seu espaço por conta disso, que uma das vias de detox, que o pessoal gosta muito desse termo, é suar, ou seja, atividade física. Olha só, um detox excelente, sono. Quem não dorme direito não faz a higienização cerebral ali para jogar aqueles compostos fora para ser eliminados. Então, quando você começa a enxergar dessa forma, fica muito mais fácil tratar o paciente. Sim, sim. O doutor falou várias vezes de hidrocolonterapia. O que é exatamente isso? Ó, tenho uns alunos que fizeram até uma monografia, TCC deles, de conclusão do curso de medicina agora. Eu fui orientador deles. É um equipamento que ele tem uma via de entrada, que entra uma água com a temperatura morninha, sob uma pressão constante. Pode ser água ozonizada até, que você já aproveita e faz a ozonoterapia junto. E tem uma via de saída que é ligada ao sistema de esgoto, tudo a gente não tem contato nenhum com aquilo ali. Isso vai entrando de forma leve no paciente, com um aparelhozinho que mede a pressão, mede tudo, né? Qualquer incômodo que o paciente tem, ele pode desligar o aparelho, tudo. E fica ali de 15 a 20 minutos, faz essa limpeza. Alguns profissionais de fisioterapia associam a manipulação abdominal ali junto, tá? E libera serotonina, tá? Porque é uma pressão leve ali com água quentinha dentro do cólon faz produzir serotonina. Por isso que até tem que ter cuidado, que tem gente que vicia na hidrocolonterapia. Ah, é? Que é Nossa. agradável para a pessoa, né? Às vezes a vida não tá nada legal, mas vai ali e libera serotonina, dopamina, fica felizão ali e vai acabar fazer quase que todo dia, entendeu? Então, tudo tem seus riscos, seus benefícios, suas indicações, desde que bem indicado e principalmente bem conversado com o seu paciente, tudo é possível. Interessante. Outra coisa que eu vi que o doutor falou é sobre o sal, né? Nós temos, infelizmente, muitos nutricionistas que têm preconceito
com o sal por causa daquele mito, né? Que é o sal que provoca hipertensão, né? Não seria bem o sal, seria mais os carboidratos refinados, o açúcar, né? E o doutor falou que ele é importante para a constipação, né? Sim, tem que os isotônicos que a gente fala, né? Porque a maioria dos isotônicos que tem por aí é açúcar, né? Você pegar um Gatorade aí, vamos supor, num problema de uma diarreia aguda, que a pessoa pegou um piriri na praia aí. Eu indico o Gatorade, mesmo ele sendo industrializado. Por Sim, quê? Porque uma porção de sal, que é eletrólitos, e uma porção de açúcares. É o que? É o soro caseiro, praticamente, né? é o açúcar, né? Mas você não vai usar soro caseiro a vida inteira. Então tem gente que usa o Gatorade para repor malhação e não olha lá o tanto de carboidrato que tem dentro daquilo ali, né? Uhum, Então, assim, o sal, não só o sal, como principalmente o magnésio, é importantíssimo na constipação. Por quê? Porque o magnésio é um átomozinho que ele é primordial para muitas funções no nosso organismo. Então, por ele ser primordial na sinapse cerebral, primordial na contração muscular, primordial aí até para manter o tônus da célula, o tônus líquido da célula, o nosso organismo ele usa aquilo ali e segura com bastante força ali para não perder, né? Aí o que uhum, está acontecendo? Hoje em dia, mesmo que você tenha uma dieta muito saudável, uma low carb bem feita, dentro da comida de verdade, nossos solos estão pobres em magnésio, por conta uhum. de monoculturas e etc, né? Eu acho que todo paciente tem que repor magnésio. Isso aí é. Todos os pacientes saem do meu consultório com prescrição de magnésio e eu uso o cloreto de magnésio nos constipados, só que eu uso comprimido, gente. Não use o líquido. Por quê? Se eu beber o cloreto de magnésio, eu estou alcalinizando o meu estômago, estou atrapalhando a função dele, que ele tem que ser ácido. Então, Uhum. comprimidos que vai abrir lá no duodeno, tranquilo. Seu organismo vai pegar aquele magnésio com vontade. O que sobrar, por isso que eu passo até 1 grama a dia, 500 miligramas de manhã, 500 à noite, até 1 grama de manhã, 1 grama de noite, depende do grau de constipação dessa pessoa, né? Uhum. E sobrar, vai sobrar no lúmen intestinal. E isso puxa água. Então vai hidratar as fezes, o paciente vai acabar evacuando é, mais confortavelmente, vamos falar assim. Então faz parte até do tratamento a reposição de magnésio, que é um dos eletrólitos aí. E o cloreto de magnésio, ele é um dos mais baratos, né, doutor? Porque tem citrato, tem vários, né? Eu uso cloreto até pela essa questão de preço mesmo, porque é algo que o paciente vai usar porque é alimento aquilo ali. Eu falo para eles que isso não é nem, isso é nutracêutico, é um alimento funcional. Em falar nisso, a gente até tem uma pergunta que uma pessoa já fez aí, e a gente também tem ela aqui, a mesma pergunta, é sobre suplementos. Se algum suplemento provoca constipação. Pronto. Pode ser que sim. Você tem que olhar o rótulo, tá? Aqueles que são a base de carboidratos ali, porque eles ficam escondidinhos, né? Tem suplementos de malhação, então, se você olhar no rótulo, você nem usa, porque tem tanto carboidrato refinado ali que Uhum. piorar o seu caso de constipação. Tem muita gente que malha e que vem comigo assim, tem vidas saudabilíssimas e tá constipado. Aí eu vou olhar esses suplementos, tá lá, cheio de maltodestrina, Aham, tá tudo escondido no rótulo ali, é só ler. Então, pode isso. causar. E é uma das perguntas que eu faço Hum. na modulação intestinal para saber o que o paciente está usando, já que pode ser o que está piorando, que entra naqueles 6 R's, né, da modulação, um deles é retirar. Então, eu retiro muita coisa, né, inicialmente, faz parte da modulação intestinal. Certo, tem que olhar mesmo, né? Esses suplementos têm muito carboidratos
E o pior é que tem muitos profissionais de saúde que acreditam que eles fazem bem, não mal, né? Esse que é o pior, né? Vamos ver aqui. Temos algumas perguntas aqui. Digelive ajuda a digerir os carboidratos para quem tem síndrome do intestino irritável? Digestivo é nome comercial, se eu não me engano, são enzimas, né? São, Uhum. são enzimas industrializadas. Eu uso para algumas coisas, mas intestino irritável em si, eu prefiro uma abordagem um pouco mais natural do que medicação. Uso medicação também, tá? Então, duas medicações que eu uso bastante é o brometo de primavério, que é o Silif. Mas vocês têm que lembrar que a medicação vem como uma muleta até as mudanças de hábito dar certo. Eu vou desmamando É. o paciente disso. E uma que até foi mais uma monografia dos meus alunos de TCC aí, que foi o naltrexona em baixas doses, o LDN, que é excelente também aí para o intestino irritável. Porque o intestino irritável são vários eixos aí que eu preciso estar abordando, tá? Que é o eixo intestino-cérebro, é a desautonomia do nervo vago. Então, isso o naltrexone está agindo nessa parte aí. É a flora bacteriana, então tem alguns nutricêuticos aí, a dieta low food map eu tenho que empregar, né? Porque é para alimentar menos. Então eu tenho várias frentes de ataque. O problema é que na medicina tradicional a gente age no sintoma, melhora. O paciente pode tomar o Silif a vida inteira. Na época que eu era médico tradicional, tinha paciente que só ia para falar que estava bem, renovava, ia embora. E eu senti que estava fazendo metade para o paciente, né? Hoje em dia, não. Eu vou na raiz do problema. Sim, sim. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui. Qual que é a diferença de doença de Crohn e síndrome do intestino irritável? Pronto. Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Então, ela tem substrato anatômico. Então, para eu diferenciar uma coisa da outra, que não é tão difícil as coisas estarem juntas, tá? Porque a pessoa pode ter Crohn e intestino irritável também, é, é o anatomopatológico. O diagnóstico de Crohn, de retocolite ulcerativa, ele é um diagnóstico com a clínica laboratorial, exame de imagem e biópsia. A biópsia que vai bater o martelo. Tanto que eu tive muitos pacientes que a biópsia falava numa colite inespecífica e o colega já começou a tratar como doença de Crohn ou retocolite. Gente, Uhum. é um diagnóstico para a vida inteira. Então eu tenho que ter muito cuidado para fechar esse diagnóstico, que eu estou pondo um selo no paciente que eu não vou tirar mais. Então, quando chega essas colites inespecíficas até mim, que pode ser o intestino irritável, pode ser um erro alimentar, eu primeiro vou limpar terreno, mudar hábitos, depois eu repito essa biópsia e provavelmente não vai estar essa colite lá mais. Então não era Crohn, não era retocolite, era o intestino irritável, que entra nos critérios de Roma 4, né, que para descartar, e tem que lembrar que é um diagnóstico de exclusão. Eu descarto coisas mais graves para aí sim colocar o selinho em você de intestino irritável, tá? E uma Uhum. pergunta que fazem muito, é para a vida inteira também intestino irritável? É uma doença funcional. Como é uma doença funcional, se você voltar a velhos hábitos, a velhos erros, ela volta. Então, não é que é para a vida toda, mas depende de você empenhar a vida toda. Entendi, entendi. E low carb faz bem para todas essas que o doutor falou, não é? Sim, low carb, posso ir até no extremo, que é o que eu vou falar na palestra da Rebelião Saudável, que é a dieta carnívora, né? Muita gente vê, mas um proctologista falando de carnivorismo, justamente para desmistificar muita coisa, né? Não sei se vocês acompanharam, eu fui lá no Alessandro Medeiros, um atleta aí, Ultraman, que ele é e ultra mega saudável aí, ele tem Carne. índices normais. A gente não, o que a gente quer provar ali é que existem outras estratégias,
Não que é a melhor estratégia. Aquela estratégia é a melhor para o Alessandro Medeiros. Para você, talvez não se adaptaria. A digestibilidade da carne, para você, às vezes é um problema, que eu preciso primeiro tratar a sua digestibilidade. Então, é relativo, é individual, tá? E low carb, se for uma low carb dentro da comida de verdade, com pouca receitinha, dentro do espectro da comida de verdade, gente, você pode brincar à vontade, que aí você está brincando, né? Mas ganhando saúde. Você pode ser um vegano saudável, você pode ser um carnívoro saudável, você pode ser um onívoro saudável. Eu estava ouvindo, porque eu ouço no carro as palestras, aulas, e o viés imenso que tem esses estudos que tem por aí, que eu também vou falar na live, no curso lá, né? Quem não comprou ainda, gente, tá no segundo lote, corre lá, no meu, e tá lá. Desculpa. É que assim, eles colocam como que o status quo está colocando. Veganismo, vegetarianismo, endeusando a plant-based aqui. Tudo que não é isso, bota no mesmo saco falando onívoros. Ou seja, aí já tem o viés do bom comportado. Todo mundo que vai para o lado de cada pesquisa são pessoas que cuidam da saúde, são pessoas que são antenadas com isso, e de cá bota um carnívoro que cuida da saúde, que malha, que faz tudo, no mesmo saco do cara que come hambúrguer, refrigerante e batata frita. Aí é sacanagem. Sacanagem, isso, em vários estudos científicos tem esse viés do bom comportado, né, doutor? Tem sim. E é gritante. Aí eu levantei estudos que falam a favor dessas dietas, né? São poucos, óbvio, que são poucos, porque a indústria não quer patrocinar isso, né? Então, o pouco que tem na literatura eu levantei, compilei e vai estar lá na minha palestra. Ah, legal. Só para a gente deixar claro, existe um mito, né, de que a dieta carnívora ela é constipante por conta que ela não tem fibras, né, doutor? Esse é um mito imenso, porque ela tem fibra sim, tá? Condroitina, já tem estudos mostrando que nós fermentamos resíduos de proteína animal, de proteína vegetal, e através dessa fermentação eu produzo ácidos graxos de cadeia curta ali também. Então, tá caindo por terra, porque mesmo sem incentivo, tá saindo estudos a esse respeito aí, que a mídia não coloca eles, né, na primeira página, mas existem pessoas como eu, como você, que acaba divulgando. Infelizmente a mídia ela só vai numa direção sempre, né, em todos os assuntos. Aquela direção e acabou, né? Infelizmente. Nós temos algumas perguntas aí. Pode fazer. Doutor, qual é o problema da gente ficar muito tempo sem defecar? Porque pode causar doenças, né? Então, tem dúvidas, umas amigas minhas têm muita dúvida com relação a isso. Qual é o problema da gente ficar muito tempo sem defecar e ficar o coliforme lá por muito tempo dentro do intestino? Pronto. Aí acontece o que a gente brinca na modulação intestinal. A pessoa realmente fica enfesada, né? Até o humor muda, porque vai mudar até... Porque os resíduos ali, as bactérias, quanto mais tempo ela ficar em contato com aquele resíduo, mais metabólitos diferentes elas vão conseguindo produzir, com enzimas que nós não temos, e elas têm. Então, pode gerar um composto mais tóxico que você vai absorver, que o seu fígado vai ter que dar conta daquilo ali. Então, pode dar gordura no fígado, tá? Pode dar inflamação no fígado, inflamação no intestino. Isso alguns órgãos, tá? Problemas na tireoide, porque a tireoide depende do intestino aí para transformar T4 em T3. Então, você vai ter problema metabólico e vai pensar, eu não emagreço, eu não emagreço, eu faço dieta e não emagreço, mas você não emagrece porque seu intestino não funciona. Então, é um dos pilares aí para o emagrecimento, que eu costumo até brincar com meus pacientes, que
você vai emagrecer como efeito colateral da modulação intestinal. E é um efeito colateral, né? Que o pessoal gosta muito, vamos falar assim, né? Isso para não falar os outros que a gente já pincelou aqui, né? O risco de câncer, risco desse cólon ficar atônico, que é denervar, parar de funcionar, porque vai cansar de empurrar cocô duro. Então, são diversos os riscos aí. Então, liberem essas vias de detox de vocês, que uma delas é o intestino, é jogar para fora. Aham, aham. Temos mais perguntas? Existe algum alimento que provoca constipação? O senhor já falou, né? Que seria os carboidratos refinados, isso? Isso, os industrializados em geral aí. Né? Porque eles não têm as fibras e tudo. E os exercícios? A gente fazer atividade física regularmente ajuda a aliviar a constipação? Exercício físico é um dos pilares da vida saudável, um dos pilares da medicina integrativa. Exercício físico, ele é remédio, não é negociável, tá? Tem que estar na agenda ali como um compromisso importantíssimo, tá? Porque o intestino gosta de movimento. Quando você movimenta, você faz atividade física, num nível assim que aumenta sua frequência cardíaca, aumenta o seu HIIT, o seu sistema cardiovascular, ele treina. O que ele faz também? Ele fecha um pouco a irrigação do seu intestino, tá? Gera uma certa hipóxia intestinal quando você está malhando. Essa hipóxia vai mudar o perfil bacteriano do seu intestino, tá? Vai aumentar o extravasamento por terceiro espaço de líquidos e vai fazer com que você evacue. Depois do exercício. Quem aí nunca voltou da academia com aquela vontade de ir no banheiro? Né? Quem tem intestino direitinho e pronto, porque faz parte do mecanismo. Tá? A gente precisa disso. Então, exercício físico para evacuação é primordial, é remédio. Seria tanto o exercício aeróbico quanto anaeróbico, não faz diferença. Não faz. E você tem que ter assim, exercício físico, ele é uma curva em U invertido. Zero, ou sedentarismo, ou pouco, é péssimo. Moderado, perfeito. Extenuante, péssimo também. Porque aí essa hipóxia que é gerada já vai ser por um tempo muito grande e vai dar problemas. Quantos atletas a gente não conhece aí que tem diarreia até no meio da prova? Às vezes tem que parar a prova para evacuar, para ver se consegue continuar. Então tá tudo interligado. Então, assim, a questão do atleta. Atleta é um universo à parte. É um cara que está lutando contra limites do corpo dele e isso está envolvido. Então, longevidade e atividade física extenuante não andam de mãos dadas. É muito difícil. Tá? Tanto que o André Burgos vai falar isso na Rebelião Saudável 2 também, que vai ser interessantíssimo, né? A busca dele pela longevidade e já equilibrando a atividade física. Então, vocês têm que achar o seu limiar, para também não ser extenuante. A gente vê, inclusive, ex-atletas assim, bem quebrados, né? Com a saúde bem debilitada, porque hoje em dia o esporte de competição ele não faz bem para a saúde, né? Não é feito para isso, vamos falar assim. Aham, por exemplo, a gente vê muito jogador de vôlei com o joelho destruído, né? Inclusive, uma das minhas convidadas para a live desse ano é a Fernanda Venturini. E ela virou minha pacientinha agora e honra de fazer a live comigo esse ano. E ela vai falar exatamente dessa parte aí, né? Ela destruiu os joelhos dela. Hoje ela faz bicicleta, triatlon e teve que operar joelho para manter saudável, porque se ela fizesse igual os outros ex-atletas fazem, parou e continua comendo pesado,
Lama, e ela não, ela tá fitness, vocês vão ver ela. Ah, que legal! Vamos, E vamos. quando vai ser essa live? Então, nós estamos programando ainda, né, que eu estou distribuindo os convidados durante o ano, né? Eu já estou soltando aí de 4 em 4, esse começo de ano aí, o pessoal já entrar nos perfis, já conhecer quem são. E o Jojo aí também já vai tá entre os convidados aí. Ah, Ah, que muito legal! obrigado. Muito obrigado. Vamos ver, temos mais Ah, algumas? chocolate pode causar constipação? Chocolate, dependendo da quantidade de carboidrato que ele tem, então vamos falar naquilo que a gente vem falando, né? O chocolate industrializado, ele quase não tem fibra, né? Então, ele é mais açúcar. Então, mas ele em si, o pessoal entender que ele em si, sozinho, não vai ser o causador. Mas só para a gente raciocinar em cima do alimento, tá? Então, vamos supor, exagerei no ovo de Páscoa aí, né? E fiquei constipado. Pode acontecer sim. Agora, o chocolate acima de 70%, ele tem mais gordura do que carboidrato. E um dos pilares para a evacuação também é o uso de gorduras boas, tá? Gorduras boas que está dentro da comida de verdade, que eu não preciso frisar, né? Porque o óleo refinado, esse óleo de soja, isso não é comida, gente, pelo amor de Deus, tá? É, todo óleo que eu preciso de muita química para tirar daquela semente, o óleo já não serve, tá? Muita. Então, óleo, o que que é óleo? Azeite. O azeite se aperta a azeitona, sai óleo, sai o azeite, né? A gordura do boi, os óleos bons em geral, né? Agora girassol, linhaça, esses óleos assim vocês esquecem para cozinhar, né? Vamos falar assim. E o que que tem no chocolate industrializado? Óleo de soja. Então, que é, além de tudo, é inflamatório. Agora, no chocolate 70%, o que que tem de óleo? Óleo do cacau, que é bom. Então, preciso de boas gorduras para evacuar também. Uhum. Teve um momento que o doutor falou que o intestino afeta a tireoide, né? Mas a tireoide também afeta a constipação, né? Sim, uma das partes da minha investigação, quando chega um pacientinho com o intestino preso, eu vou ver como é que está essa tireoide. Só que existe uma patologia que é o eutireoideu doente, que é uma tireoide que está dentro dos parâmetros da normalidade, mas ela já está pedindo socorro. Se eu for olhar com o olho de um médico tradicional, não, tá tudo bem, tchau. Não, agora com o olhar integrativo, eu consigo ver esse pedido de socorro nesse exame, tá? Vou pedir o anti-TPO, eu vou pedir o T3 reverso, que são alguns outros exames aí que os médicos tradicionais não pedem, que me dão um parâmetro maior. E vou agir nessa tireoide também. Mas parte também pela limpeza do terreno biológico, que é a modulação intestinal. Então é um paciente que eu vou tratar concomitante, tireoide e intestino, e magicamente o intestino volta a funcionar. Né? Uhum. Eu acho interessante também, doutor, falar um pouco sobre o que é medicina integrativa, porque muita gente não conhece isso. Ótimo, eu tenho também uma palestra sobre isso que eu fiz recentemente. É, a gente age em 3 pilares na medicina integrativa: corpo, mente e espírito. Tá? Agora, espírito, não veja como religião. Espírito Aham. é o que te move, é o que te. São os seus objetivos de vida. Porque você pode ser um ateu, mas você tem espiritualidade, tá? No sentido de ter algo que te move. Então, eu ajo nesses 3 pilares e ajo principalmente nas causas. Eu vou em causas. Como é que a física, a astronomia evolui? Não é através de teorias. Então, são criadas teorias que, com estudos, refutam ou confirmam. O que a medicina tradicional não aceita é a gente levantar teorias e refutá-las, ou
confirmá-las, igual a física faz. Na medicina integrativa, a gente faz isso. Às vezes, um colega tem uma teoria interessante sobre a fisiopatologia de uma doença, só que a medicina tradicional torce o nariz. Isso aí não é assim, não, e tal, e ponto. Porque me mostra o estudo clínico randomizado, duplo cego, que fala isso aí. Não tem. Só Não que aí tem, ele não tem. testa, e são coisas subjetivas, às vezes, né? Que não dá para colocar em um parâmetro laboratorial, mas que eu consigo fazer um antes e depois num grupo de pacientes e mostrar que teve diferença através de questionários validados. É isso que nós da Integrativa hoje, unindo forças, que eu sou da pós da doutora Clarissa Oliveira, ela está unindo forças entre esses médicos que já saiu da caixinha, está com a mente aberta. Inclusive, a gente fundou uma associação internacional de medicina integrativa. Ela me deu a honra de ser um dos membros fundadores, tudo, que vai crescer dessa forma. Colocando nessas clínicas protocolos de pesquisa, porque, por exemplo, ozônio eu não posso como médico, mas a fisioterapia pode, e a outra pode, só que eu posso colocar um protocolo de pesquisa vinculada à minha máquina de ozônio que está na minha clínica. Isso aí o CFM permite, tudo. Então, fazer tudo dentro da ciência, dentro do que é certinho, para começar a comprovar as coisas que lá fora já, por exemplo, ozônio, no SUS da Alemanha, vamos falar assim, já é padrão, já é um tratamento, porque já tem muitos estudos lá fora, mas aqui eles não deixam. Então nós vamos fazer tudo dentro da ciência, ela está adotando, vamos dizer, soldados aí, eu sou um dos soldados da doutora Clarissa aí, para a gente estar colocando em voga aí a questão da medicina integrativa com elegância, que é o mais importante, que não é fazer o que muita gente faz por aí. Faz um curso de fim de semana de alguma coisa e já começa a aplicar no dia seguinte, já se diz especialista. Então, que a gente chama de medicina misturativa. Tem que ter cuidado com a misturativa e procurar profissionais que estudam, profissionais que, se você questiona, ele vai te explicar alguns, até embasar em alguns trabalhos científicos, ele consegue te explicar. Eu procuro sempre fisiopatologia, eu sou curioso demais. Você me comprovar coisa, você tem que me provar por A mais B. Igual quando eu fui num curso de hidrocolo, meus colegas o nariz para mim, falou: o que você está fazendo nisso aí? Sei lá o que eu falei, cara, eu só vou questionar o que eu entendo. Se eu não entendo, eu não vou questionar. E eu fui no curso, me explicaram, me mostraram trabalhos, mostraram como é que está lá fora. E eu vi que tem aplicação em alguns pacientes meus, eu vou aplicar, vou indicar para quem aplica, porque eu, como médico, não posso aplicar, né? Vou indicar para profissionais que apliquem e vou resolver o problema do paciente, porque eu estou mirando o paciente, tá? O estudo é um grupo de pessoas. Aí vamos supor que você tem um problema, aí eu aplico o que deu certo naquele grupo de pessoas, mas não deu certo em você. Então, para você, aquilo ali é 0%. Então, é nisso que a gente mira na medicina integrativa, no indivíduo, é em você, porque o importante para você é você melhorar, e é o que eu vou fazer. Não é que se 90% das pessoas melhoram, né? O importante é você, né? É só E para avisar, esse aí vai ficar a vida inteira, né? para as pessoas que estão perguntando, essa live ela vai ficar salva sim, tá? A gente vai colocar no nosso canal também. Então, para quem quiser ver depois, não tiver como assistir tudo, ou ver desde o começo e pegou pela metade, vai estar salva, tá bom? Pode continuar, doutor. Não, em suma, é isso. O que eu quero falar para o pessoal é não aceitar nada calado, tá? Médico bom é um médico que gosta que você questione. Então, questione sim. Aquele médico que você questionou, já tirou o corpo fora. Já procura outro. O mercado tá tão cheio, né? Então, procura um outro. Eu gosto do paciente que questiona, porque às vezes se questiona uma coisa que eu não dou conta de resolver. Eu falo, ó, isso eu ainda não aprofundo, mas vou estudar e vou chegar e falo para você. Não tem vergonha nenhuma de fazer isso, tá?
E pare de terceirizar. Pega a saúde de vocês na mão de vocês, tá? O médico tá ali para te orientar. Eu sou um orientador. Eu não obrigo ninguém a fazer nada. Eu só te oriento. O resto é com vocês. Então, a partir do momento que vocês começarem a entender isso, 90% dos problemas de saúde de vocês já vai estar resolvido. Que eu acho interessante da medicina integrativa, que é uma volta à medicina, assim, é mais ou menos uma volta, né, à medicina original, de que o médico era só o médico, ele não era especialista em nada, ele fazia tudo, né? É um resgate ao Hipócrates mesmo, com certeza. Isso é muito, muito interessante. Ah, tá perguntando no nosso canal, amor. Qual é o nosso canal? Nosso canal no YouTube chama Jojo Low Carb. É só botar lá, tanto separado, junto, se quiser botar junto no YouTube, Jojo Low Carb, pode ser junto, separado, vocês vão achar de qualquer jeito, tá? É só procurar lá. Tem mais alguma pergunta? Tem algumas aqui. Doutor, o senhor falando a respeito de espiritualidade, né, da gente mesmo, a depressão, tem pessoas que têm problemas com constipação quando estão deprimidas, é certo? Sim, a questão da serotonina, a questão da conexão intestino-cérebro, que está toda defasada, inflamada, desautonomia. Conexão intestino-cérebro não é só o nervo vago, vai por moléculas também, vai por gases, tá? Os gases ali, o sulfeto de hidrogênio, que algumas bactérias proteolíticas produzem, eles estimulam negativamente o sistema nervoso periférico e central. Então, modulação intestinal não é só doença de alma, não é só doença, tem a sua influência também, tá? Mas está envolvido todo um processo, gente. A gente tem que lembrar que cada um de nós somos um universo. E que para suas bactérias, você é o universo dela, tá? Então, assim, você está dando substratos para ela, que ela está fermentando e produzindo produtos que são ruins para você. Não vão te matar, porque ela não vai te matar, tá? Porque esse é o universo dela. Se ela matar o universo dela, ela morre junto, né? E Aham. o Bruno Zilber fala, e é ela quem vai te consumir depois que você morrer também, né? Que você está lá enterrado, quem vai te consumir é a sua microbiota, até o último pedacinho aí, sobrar só os ossos, vamos falar assim. Então, a depressão é um fator muito profundo, que envolve multidisciplinaridade. Tem que ter uma excelente psicóloga no grupo, tá? Não é só remédio. O remédio entra naquilo que eu falei do intestino irritável. É a muleta, até você conseguir andar com as próprias pernas, tá? Então, eu não seria um médico integrativo se eu não tivesse em minha equipe uma nutricionista integrativa, uma psicóloga integrativa e até um treinador físico, porque depressão, já tem estudos que mostram que a atividade física também é remédio para depressão. Verdade. Aham, exatamente. A atividade física ajuda muito na depressão, né? É. Sobre o laticínio, o alto consumo de laticínios pode causar também constipação? Depende, mais uma vez, da sua individualidade, tá? Em algumas pessoas, sim, em outras, nem tanto, tá? Se você tem intestino irritável, os laticínios, a lactose que tem ali é um food map. Então, para você, às vezes, não seria bom, tá? Os fermentados, os laticínios fermentados são mais indicados por ser considerados probióticos. E outra, mais uma vez, vai da individualidade também. Não tem uma receita que é para todo mundo, tá? Tem que pôr isso na mente do paciente também. E se você não tem problema com laticínios, optar pelos mais curados, né? Pelos mais maturadinhos ali, tá? Mais amarelos, que eles já têm mais proteínas degradadas, já tem menos lactose, quase nada de lactose, já fermentou toda a lactose que está ali. Optar pelos fermentados em geral, optar pelos leites de cabra, de búfala, em detrimento desse leite nosso aí de caixinha, que não é leite, nem não é leite mais aquilo ali, tá? É.
Se você não tem problema, quanto mais próximo da teta da vaca, melhor também, tá? Aquele de saquinho que perde, que tem nas padarias, Certo? aquele, para quem não tem problema com leite, legal, é melhor do que o de caixinha, né? Lembra, gente, é o alimento que perde. Se o alimento perde, é porque é alimento mesmo, tá? Se ele dura demais, já deixou de ser alimento, é produto alimentício, tá? E hoje em dia, para quem ainda tem opção, né? Para quem ainda quer insistir no leite, o A2A2, né? Que é mais caro, mas também já o mercado já entendeu o recado e já existem nas prateleiras por aí também. Isso, é mais caro, mas é melhor, né? É sempre aquela história, né? Você, por exemplo, a batata frita lá do McDonald's, ela não estraga nunca, né, doutor? Então, isso não é comida, né? Exato. Ela não estraga nunca. Tem testes aí, né? Mas, Imagina o que que não faz dentro do nosso intestino essa batata. é, Exato. É complicado. exatamente. Tem mais alguma pergunta? Ah, praticamente a gente já fez um monte de perguntas. Tem que ver se tem Vamos ver alguém se alguém fazendo fez alguma pergunta. pergunta aqui, porque tá entrando muita gente aqui. Tem uma que falou que ia fazer cirurgia. Foi? É, foi. Mais pra cima. Ah, cadê? Vamos ver. Cadê, Mindori? Mais pra cima. Ela escreveu um texto assim. Que ela vai fazer cirurgia. Cadê? Nossa, tem muita gente entrando Aí. aqui. Não, essa aqui é outra coisa. Vou passar por uma É, cirurgia, retocele, preciso tomar 4.000, pegue 4.000 até a cirurgia. Pode ser prejudicial por um tempo? Ó, no seu já vai usar por uma indicação, né? Indicação médica. Realmente, Aham. essa retocele, eu tenho que estar com o seu intestino vazio, né? Para conseguir manipular. A retocele é uma das causas de obstrução de saída, tá? Pode causar constipação, porque o reto deita na vagina ou a vagina deita no reto na hora que a pessoa vai evacuar e acaba dobrando e não deixando evacuar. Então, essa cirurgia provavelmente vai ajudar ela na questão de uma constipação. Não tem o caso dela como um todo, né? Mas entendendo aí o contexto. Então, Aham. para esse fim específico, pode usar o PEG tranquilamente. Tá bom. Tem uma pessoa pedindo para o senhor falar qual é a quantidade de cloreto de magnésio, de novo, né? Para uso em constipação. Ó, quando o paciente tem uma constipação muito crônica, aí vai a individualidade novamente, tá? Eu começo com 2 comprimidos de 500 miligramas de manhã e 2 à noite. Vamos supor que para o Jojo a quantidade foi muita, ele começou a dar até diarreia. Então ele vai tirar um dos comprimidos. Continuou ainda muito mole o cocô, ele tira o outro comprimido. Aí deu certo para ele um de manhã, um de noite. Pronto, essa é a sua dose, pode tomar sem medo. Uhum. Tem uma pessoa perguntando com relação ao que o senhor acha do xilitol e eritritol, que são dois adoçantes famosos, né? Eles são food maps, tá? Não é para Uhum. todo mundo. Se você tem intestino irritável, pode piorar seu problema. Se você não tem, no máximo vai aumentar um pouquinho os gases aí, né? Eles entram nas receitinhas low carb aí, então só cuidado com o excesso de receitinha na sua vida. E se for para escolher um adoçante que é mais inerte para você e para sua microbiota, seria o stevia. E o stevia é mais barato, né, doutor, também. Então, eu sempre recomendo o stevia. Eu recomendo os três, dependendo do caso da pessoa, como o doutor falou, né? Se a pessoa não tem problema com isso, pode ser o xilitol e o eritritol, mas o stevia é o mais barato. É porque tem muita gente que tem preconceito com o stevia, porque ele deixa um gosto, dependendo da stevia, ele deixa um gosto amargo, né? Tem uma pessoa falando que a sobrinha dela, de 10 anos, já tem síndrome de Crohn. E está vindo cada vez mais cedo por conta dos erros alimentares, por conta do desmame precoce, por conta do uso de antibióticos cada vez mais cedo. Vai ter aí
nova pandemia aí de doenças inflamatórias em geral, que isso vem de mão dada com a obesidade, é, os fast food da vida aí, que a criança mal sai da mamadeira, já cai na Coca-Cola. É o É. que Tá. acontecer, gente, infelizmente. E já é Infelizmente. capaz de até nascer, né, doutor? Porque as gestantes consomem coisas também, durante a gestação, consomem coisas erradas também, né? Alimentos errados que acabam já o bebê já com problema. O que acaba acontecendo é que, às vezes, a pessoa tem o gene, não iria manifestar. Só que pela gravidez da mãe, pelo que ela consumiu, ela ativou esses genes. Então, ela já nasce com o gene ativado e lá para os 10, 15 anos vai manifestar. Nossa. Para a gente fechar aqui, temos uma pergunta. Tem na caixinha. Tem uma na caixinha? Tem aqui, ó. Tem duas perguntas, então. É. O que o doutor pode informar para melhorar quem tem focos de endometriose no intestino, provocando constipação severa? Ó, endometriose é um capítulo à parte, a gente ficaria a manhã toda aqui conversando, mas eu já adianto que é multidisciplinar, que a modulação intestinal ajuda, mas eu teria que ter também um ginecologista integrativo ao meu lado. Alguns casos tem que operar sim para tirar focos. Aí entra também a osteopatia, porque dá aderências e o osteopata consegue manipular e soltar essas aderências, que também para constipação tem alguns pacientes que fazem, tá? Uhum. A consulta com o osteopata, mas em geral é uma doença multidisciplinar, mas que está envolvida a questão alimentar, que está envolvida a questão. Uma coisa interessante, que eu até conversei com o ginecologista, ó, isso é teoria, tá? Então entra naquilo da medicina integrativa que eu falei para vocês. Quando Uhum. teve sua cesárea, será que o médico fechou direitinho o seu útero, jogando para dentro as células da parede do seu útero? Porque se ele não fez isso, ficou células para fora. E você não teria endometriose. Mas a partir daquele momento ali que tem células para fora, aumenta a sua chance de ter endometriose. Então, Ah, tem interessante. mais uma teoria que eu acho interessante pesquisar. E quantas cesáreas você teve, né? O cuidado que o médico teve para fechar o seu útero. É complexo, é uma doençazinha bem complexa, bem estigmatizante, dá problemas intestinais, dá problemas urinários, dá problemas na relação sexual, dá problema para quem quer ter filhos. Então, eu tenho pacientes que têm, modulam o intestino comigo, ajuda a melhorar algumas das partes, mas sozinho eu não ando. Aí eu mando para um ginecologista, um nutricionista, psicólogo, tá todo mundo envolvido aí. Sim. A última pergunta que a gente tem é sobre artrite reumatoide e constipação, como tratar, mais ou menos isso. Você tem artrite reumatoide. Provavelmente você usa corticoide. O próprio corticoide já é constipante, tá? Então, como é que está essa alimentação? Muitas das questões das artrites pioram com alimentação ruim, alimentação inflamatória. Seu médico abordou isso com você, não abordou. Então, gente, todas as doenças, eu posso falar claramente aqui para vocês, tem um fundo intestinal, porque tudo que a gente faz entra pela boca. Então, será que não tem como fazer uma sintoniazinha fina aí para você diminuir medicação, para que esse intestino funcione melhor? E pode entrar com cloreto de magnésio, se for impossível tirar a medicação. Ou eu entro inicialmente e vou desmamando você. Então tem muita coisa para fazer. Por isso que eu amo a medicina integrativa, que abre um leque muito grande. Eu sou proctologista, mas não tem doença que eu não consiga lidar com ela, né? Sim, eu acho muito interessante esse novo ramo que resgata o antigo, né, o Hipócrates da medicina integrativa. Eu recomendo muito todos que estão ouvindo aí essa live que procurem um médico integrativo, né, integrativo. É muito interessante mesmo, né? Eu fiquei até
surpreso positivamente de saber que o doutor está fazendo uma especialização nessa área e tudo, né? Não, estudar sempre, né? Ainda mais agora que eu virei professor, aí minha esposa até falou: você é doido, o que que você fez e tal? Porque estavam precisando de professor para pneumo, para nefrologia e para hematologia. E eu sou Ah, proctorista. Aí é, a coordenadora do curso de medicina, eu falei: quer saber? Eu vou pegar, vou fazer. Aí me disse: você é doido? Então eu falei: Paola, montando as aulas, eu estou estudando e vou É, aprender junto com meus alunos. Quem que é médico integrativo que não tem que saber bem essas 3 matérias? Então, a gastroenterologia, que é o que eu já dou aula, eu já domino, eu já tá tranquilo. Então, eu aceitei esse desafio extra. Então, é isso, é me desafiando sempre, dando a vida inteira e eu lembro que recentemente, acho que foi em dezembro, o doutor falou para mim, o senhor estava fazendo 3 especializações ao mesmo tempo, né? isso, a nutrologia, eu terminei agora, da USP de Ribeirão Preto, que foi EAD, foi a primeira turma EAD, e a gente ganhou de presente, por ser a primeira turma, poder acompanhar a vida inteira o curso. Ou seja, a turma 2, eu já estou na metade das aulas da turma 2, já vai começar a turma 3, e assim, não é que vá, mas você vai ficar vendo as mesmas coisas, nunca é igual, porque tem outras perguntas, a pessoa às vezes arrumou um slide aqui, outro ali, então vou atualizar em nutrologia minha vida inteira ali já, de ter sido da primeira turma. Esse eu já apresentei monografia, tudo, já acabou. A da Denise de Carvalho, que é gastroenterologia funcional nutrigenômica. Tive a honra de ser da primeira turma também. Cavalei elas porque eu falei, não posso perder essa. E já em janeiro temos a última aula e já vamos também fazer prova, fechar o ciclo todo. Sem contar o network, né? Denise de Carvalho é uma pessoa fenomenal. Fiz amizades ali dentro também. Essa eu termino agora. E a da Clarissa de Medicina Integrativa, que em dezembro agora tive a honra de ir lá na clínica dela e acompanhar como é que é a rotina de uma clínica de medicina integrativa. A gente Hum, vai vendo tanto que a gente não sabe nada ainda, que tem que aprender mais ainda. E vida que segue. E fui aprovado num mestrado agora, e legal. da faculdade de Anápolis, aqui perto. E bora, estudar a vida inteira, não tem jeito. Eu acho que todo profissional de saúde tem que estudar sempre e procurar, né, estudos científicos randomizados que mostram, que provam as coisas do que ficar só na teoria também, né? Eu acho isso é fundamental hoje em dia para os profissionais e o senhor é um exemplo aí para gente, viu? Não, sou só mais uma formiguinha trabalhando aí. Nós agradecemos muito aí a disponibilidade. Essa live eu acho que foi muito interessante, muito explicativa, tá? E qualquer coisa estamos à disposição aí também para ajudar aí o doutor aí nas lives e tudo, tá bom? e para o pessoal que segue a gente, segue o doutor, por favor, né? Isso. Que aí tem um canal Ah, bem legal. Tem um podcast, né, doutor? Tem podcast, canal no YouTube, tem meu livro, quem quiser comprar, tá aí na minha Linktree. E estamos aí. arroba Papo de Reto, hein, gente? Sigam lá, muito interessante, muito informativo, tá bom? Desejamos aí melhoras pro doutor aí, para a saúde, tá bom? Agra- Obrigado. Agradecemos muito mesmo. E vai Gra ficar salvo, não vai ficar salvo, gente. Então tá bom. Bom domingo aí pro doutor. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau, tchau.